Introdução. No final de maio de 2013, o Google contratou o Waze, empresa que eu havia fundado 6 anos antes, com uma planilha de propostas de uma única página. O preço, 1,15 bilhão em dinheiro. O Google prometeu que o Waze permaneceria o Waze, cumprindo seu objetivo de ajudar os passageiros a evitar engarrafamentos e ainda poderiam continuar nossas operações como empresa fora de Israel. O Google também confirmou que a transação seria concluída em uma semana. Nós aceitamos. Passaram-se 10 dias até a transação ser concluída. Ainda assim, um tempo recorde. Embora fosse definitiva, o diálogo com o potencial comprador ocorria havia 6 meses. Em algum momento, no inverno entre 2012 e 2013, o Google nos procurou para dizer que se interessava pela aquisição do Waze. Um pouco depois, convidaram a administração do Waze para a sala secreta do Google, onde apresentavam ofertas e convenciam as empresas a concordarem com a aquisição. No entanto, como não gostamos da oferta feita em dezembro de 2012, acabamos recusando. 6 meses depois veio uma segunda oferta, com valores completamente diferentes. Desenvolver uma startup se assemelha a uma jornada em uma montanha-russa completa de altos e baixos. E a captação de recurso, em particular, é uma montanha-russa no escuro. Nem sequer se sabe o que está por vir. Fechar um negócio é uma ordem de magnitude mais ampla e negociar vários acordos em paralelo, abre parênteses, sobretudo aqueles que também representam uma mudança de vida para você, fecha parênteses, são os momentos mais extremos na jornada de uma startup. Prometo contar mais sobre a montanha-russa emocional de uma transação no capítulo 12. Abre aspas, prepare-se para o exit, fecha aspas. Mas esteja certo de uma coisa, não há nada como a primeira vez. Fiz parte de outro exit de unicórnio, termo técnico para uma empresa avaliada em $1 bilhão ou mais, para o Movit, vendido em 2020 por $1 bilhão para a Inter. Haverá outros, mas a emoção da primeira vez é incomparável. Talvez por percebermos que o evento representou uma mudança de vida em razão da curva final da montanha-russa, e talvez, em especial no caso do Waze, por todos os noticiários terem estampado a transação antes mesmo do negócio, e sim, todos se sentiram envolvidos. A parte mais interessante da minha vida começou logo depois da transação Google Waze. Logo que tudo se efetivou, saí do Waze para construir mais, e me dedico a isso desde então. Todas as minhas startups visam resolver problemas, fazer um bom trabalho e fazer bem. E todas seguem o mesmo método de criar uma startup. Esse livro aborda isso, um método de criar startup e unicórnios. Em 9 de junho de 2013, tão logo a notícia da aquisição do Google se tornou pública, as comunidades de investimento do Vale do Silício e das startups de Israel se surpreenderam. Não apenas o valor de 1,15 bilhão de dólares foi o maior já pago em uma empresa de tecnologia para adquirir um fabricante de aplicativos até aquele momento, como também ocorreu a confirmação no universo tecnológico de que essa startup israelense, de pouco mais de 5 anos, estava criando algo melhor do que Apple, Google, Microsoft e praticamente todos os outros no espaço de direção e navegação. Hoje, abre parênteses, estou escrevendo no início de 2021, fecha parênteses. Quando se olha para o valor de bilhão, não é mais lá grande coisa. Existem mais de 50 unicórnios israelenses em um total aproximado de 1.000 no mundo. E, para mim, basta saber que eu estava lá no estabelecimento dessa marca. As empresas com frequência me perguntam se foi uma decisão acertada vender o Waze por 1,15 bilhão de dólares em 2013 e se ele valeria muito mais do que bilhão hoje. Na minha opinião, só existem decisões certas ou não decisões. Afinal, quando se toma uma decisão,
Ao se escolher um caminho, não se sabe como as coisas seriam se estivesse optado por outro. Tomar decisões com convicção é um dos comportamentos mais relevantes de um CEO bem-sucedido e, em especial, de uma startup. Se me perguntasse se o Waze vale mais hoje do que o Google pagou naquela época, com certeza, sim. Porém, não sabemos se nosso app teria chegado lá sem a aquisição. No final das contas, isso se trata de nossa capacidade de causar um impacto maior e ajudar a transformação do mundo e ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. O Waze foi meu primeiro exit de $1 bilhão. 7 anos depois, ocorreu o segundo, o Movit. O Waze para transporte público e acredito que o próximo acontecerá com menos de 7 anos de diferença. Ainda que sorte seja um elemento importante, vou defini-la como, abre aspas, quando a oportunidade encontra a predisposição, fecha aspas. Este livro aborda como prepará-lo para este momento. Sou empreendedor e mentor. Nos últimos 20 anos, iniciei dezenas de startups, trabalhei com elas, vi sucessos e fracassos. Adoro construir empresas que mudam a vida das pessoas para melhor. E quase sempre meu ponto de partida é o problema. Se ele é grande e vale a pena resolvê-lo, então na minha cabeça já aparece uma empresa interessante e uma jornada que vale a pena trilhar. Também sou mentor ou professor, razão pela qual estou escrevendo esse livro. Cumprir meu destino de ensinar empreendedores, profissionais de alta tecnologia e empresários a criar startups com a taxa de sucesso mais elevada. Em suma, compartilhar meu método para a criação de unicórnios e startups. Portanto, se apenas uma coisa deste livro lhe for útil, aquela que o ajudará a tornar sua startup mais bem-sucedida, então eu fiz a minha parte e peço-lhe que siga em frente, ensine, oriente e guie outro empreendedor necessitado. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Está organizado priorizando os principais componentes da criação de uma startup de sucesso. E vou compartilhar o meu método, abre parênteses, o meu livro de receitas, fecha parênteses. A maioria dos capítulos apresentam a combinação de histórias, estudos de caso do Waze e de outras startups, seguidas das conclusões principais no final de cada capítulo. Para criar uma startup bem-sucedida, é necessário que se descubra a adequação do produto ao mercado. Abre parênteses, Product Market Fit, PMF, fecha parênteses. Quase sempre a primeira parte da jornada que se determine um modelo de negócio e, claro, que se trace um caminho de crescimento, todas essas fases do ciclo de vida de uma startup são abordadas no capítulo 3, 8, 9 e 10. Alguns capítulos apresentam as fases intermináveis de uma startup: pessoas, financiamento, investidores e usuários. Nas fases operacionais de criação de uma startup, uma vez descoberto o crescimento, o foco se desloca para pessoas, captação de recursos, gerenciamento dos investidores e usuários. No capítulo 1, abre aspas, apaixone-se pelo problema, não pela solução, fecha aspas, discute-se o gatilho para a criação de uma startup, um problema que vale a pena resolver. O capítulo 2 explora a base de referência de criação de uma startup, a rápida jornada de fracasso e mais fracasso. O capítulo 3 disponibiliza um pouco da perspectiva de mercado sobre startups bem-sucedidas, disrupção total. No capítulo 4, apresenta-se o método subjacente de, abre aspas, trabalhar por fases, fecha aspas, o foco no, abre aspas, principal, fecha aspas, de cada uma e, em particular, alternância entre elas. O capítulo 5 aborda a captação de recursos, abre parênteses, pela primeira vez, fecha parênteses. O capítulo 5b discute como gerenciar investidores e a contínua jornada de captação de recursos. A criação de DNA
pessoas e, sobretudo, demissões e contratações, abre parênteses, a ordem não é um erro de digitação, fecha parênteses, são temas abordados no capítulo 6. O capítulo 7, pouco antes de descobrir o PMF, discute a compreensão dos usuários. No capítulo 8, são apresentadas questões relativas ao PMF e como chegar lá. Modelos e planos de negócio, além de como descobrir os modelos certos, são assuntos do capítulo 9. O capítulo 10 enfoca em marketing e crescimento, que é mais uma etapa na criação de uma startup. O capítulo 11 mergulha em outro aspecto do crescimento, tornar-se global e líder de mercado no cenário mundial. No capítulo 12, o último do livro, aborda-se a fase final de uma startup, o exit, a saída, ou seja, quando vender, como tomar essa decisão e quem deve ser levado em conta nesse sentido, e por aí vai. Afinal, os empreendedores estão mudando o mundo e tornando um lugar melhor. Muitas das pessoas mais importantes hoje eram startups não muito tempo atrás. Por exemplo, Tesla, Waze, WhatsApp, Facebook, Uber, Netflix e muitas outras. O Google e a Amazon surgiram há apenas mais de 20 anos. A Apple e a Microsoft ainda são mais jovens do que eu. O impacto da próxima geração de empreendedores será ainda mais intenso. Na medida em que eles têm mais em quem confiar e há pessoas mais experientes capazes de orientá-los. Espero de verdade que esse livro se torne fundamental para o seu sucesso. Sou palestrante em diversos eventos de tecnologia, mobilidade e empreendedorismo, além de workshops acadêmicos. Uma das experiências mais gratificantes que vivencio é o momento eureka, quando explode uma faísca, uma mudança na mentalidade do empreendedor. Há alguns anos, em dezembro de 2016, convidaram-me para palestrar em um evento presencial em Bratislava, capital e principal cidade da Eslováquia. Conseguiram me convencer a participar recorrendo ao argumento de que ali estava um dos primeiros países a adotar o Waze com sucesso. Fui o palestrante principal na primeira noite. No segundo dia, houve um coquetel e um almoço geral de empreendedores. Em minha palestra, contei uma história. Conversei com muitos empreendedores cujas startups fracassaram e perguntei-lhes por quê. O que havia acontecido? Embora acredite que o principal motivo esteja no fato deles não compreenderem a adequação do produto ao mercado, cerca de metade dos empreendedores respondeu do mesmo modo. Abre aspas, não era a equipe certa, fecha aspas. Então continuei perguntando, abre aspas, o que você quer dizer com não era a equipe certa? Fecha aspas. Eu ouvi duas respostas principais. A maioria disse, abre aspas, tínhamos um sujeito que não era lá muito bom, fecha aspas, ou aquela garota não era lá muito boa, fecha aspas. Conclusão, abre aspas, não era lá muito bom, fecha aspas. Foi apontado como um dos principais motivos. No entanto, houve outro motivo com bastante frequência. Abre aspas. Tivemos problemas de comunicação, fecha aspas, abre parênteses. Na verdade, eu chamaria de problema de gestão de ego, fecha aspas, fecha parênteses. Quando a equipe não concordava com a liderança do CEO. Então, fiz a pergunta mais interessante de todas. Quando você soube que não era a equipe certa? Todos disseram, no primeiro mês. Um CEO me afirmou, antes mesmo de começarmos. Opa, espere um minuto. Se todos sabiam logo no primeiro mês que não era a equipe certa e não agiram para mudar a situação, então o problema não estava na equipe, mas no CEO, que não tomou a decisão certa. Tomar decisões fáceis e simples, como as mais difíceis, a coisa muda de figura. É por essa razão que a maioria das pessoas não gosta de dar ordens. No entanto,
Se o CEO não tomar as decisões difíceis, eclodirá um problema maior e as pessoas de alta performance acabarão indo embora. No capítulo 6, Demita e Contrate, explicarei por que isso ocorre. Minha apresentação continuou por mais um tempo e então um coquetel. No coquetel, um CEO de uma startup se aproximou de mim e disse: "Obrigado, agora sei o que preciso fazer, demitir meu cofundador." O evento se prolongou até o dia seguinte, quando o mesmo CEO me procurou mais uma vez e disse: "Está feito, demiti meu cofundador." Fiquei bem chateado e não dormi a noite toda, mas assim que comuniquei à empresa, todos chegaram até mim e disseram: "Obrigado, já era a hora. Então sei que fiz a coisa certa." Ele chegou a me mandar um e-mail tempos depois contando que a empresa estava no caminho certo. Esse fato acionou em mim o primeiro gatilho para escrever este livro. E, a princípio, pensei que deveria compartilhar meus conhecimentos e minhas experiências com outros fundadores, empreendedores, CEOs, gerentes e talvez todo o pessoal de tecnologia para ajudá-los a se tornarem melhores. Minha jornada nem sempre foi tranquila. Vivenciei várias voltas em uma montanha-russa, desafios e dificuldades no caminho para o sucesso. E acredito que sou capaz de compartilhar mais e diferentes perspectivas sobre a jornada empreendedora de uma forma que inspire as pessoas nessa área. Além disso, espero que as lições aqui apresentadas aumentem a probabilidade de sucesso. Considero-me otimista. Como sabem, adoro esquiar. As pessoas sempre me perguntam quais foram minhas melhores férias de esqui. E respondo a elas de maneira bem simples: as próximas. No final das contas, essa jornada envolve nossa capacidade de causar um impacto maior e ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. Capítulo 1. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Quando eliminá-las, encontrarei aquela que funcionará. Thomas Edison. No feriado judaico de Rosh Hashanah, em 2006, tirei um tempo com a família em Metula, uma cidadezinha no extremo norte de Israel, mais ou menos a 200 quilômetros de minha casa em Tel Aviv. Quando as rápidas férias terminaram, precisaríamos viajar 3 horas de volta para casa. Éramos um grupo grande, dividido em 10 carros, e na cabeça de todos pairava a mesma pergunta: qual o melhor caminho de volta? Havia apenas 2 rotas de Metula para Tel Aviv, tipo como escolher entre a 280 e a 101 ao viajar entre Vale do Silício e São Francisco. Em 2006, não havia jeito de saber ao certo qual rodovia pegar. Como minha esposa e eu estávamos com nossos 4 filhos pequenos na época, fomos os últimos a sair e fiquei pensando: se ao menos tivéssemos alguém à frente para nos informar os trechos congestionados e livres. Mas tínhamos. Todos os nossos familiares à nossa frente na estrada. Comecei a ligar para eles. Cada um, eu repeti as mesmas perguntas. Como está o trânsito por aí? Algum problema? E dessa situação veio o meu momento eureka. O insight de que se precisa de alguém à frente na estrada para dizer o que está acontecendo. Mais tarde, isso se tornou a essência do Waze. Muitas das minhas startups começaram de forma semelhante. Sentimento de frustração compartilhado por muita gente, todos tentando encontrar uma maneira de minimizá-lo. Embora nenhuma das minhas startups tivesse alcançado sucesso sem equipe de liderança, o gatilho para iniciá-las foi quase sempre o mesmo. Comecei o Waze porque detesto congestionamento, o Fairfly, porque odeio gastar mais do que necessário em viagens, o Pontera, anteriormente determinado Fax. Surgiu porque senti que estava pagando muito em taxas e minhas economias de aposentadorias, e o Engie porque me sinto um pateta no mecânico.
Falarei mais sobre minhas motivações e o que minhas empresas fazem ainda nesse capítulo. Para mim, a frustração leva sempre ao entendimento de que há um problema. Então, tento descobrir se é um grande problema, alguma coisa que vale a pena resolver. O problema desencadeia tudo, e se ele for mesmo significativo e houver sucesso em resolvê-lo, o lucro talvez seja muito bom. Esse capítulo conta a história da criação de muitas das minhas startups, sempre a partir de um problema e sempre mantendo foco nele. No fim das contas, o processo de criação de uma startup é difícil, lento e doloroso. Precisa-se de paixão suficiente para perseverar nas dificuldades da jornada. Portanto, esteja apaixonado pelo problema que está tentando resolver. Criar uma startup assemelha-se a se apaixonar. Criar uma startup se assemelha à paixão. No começo, eclodem muitas ideias até que, afinal, se escolhe uma e diz: essa é a ideia em que vou trabalhar. Da mesma forma que se pode viver muitos namoros até encontrar alguém e dizer que é a pessoa certa. No começo, gosta-se apenas com essa ideia. No começo, gasta-se apenas com essa ideia. É o momento de se pensar no problema, nos usuários, na solução, no modelo de negócios, em tudo. Do mesmo jeito que só queremos estar com determinada pessoa quando começamos a vivenciar uma paixão, quando enfim vem a confiança, começa-se a contar a ideia aos amigos, que em geral dizem: isso nunca vai dar certo, ou essa é a ideia mais estúpida que já ouvi. Já escutei essa palavra muitas vezes. Acho que hoje bem menos. Mas no final, falavam muito. Às vezes alguém leva o namorado para conhecer os amigos e eles dizem: ah, essa pessoa não é para você. A reação? Quase sempre se deixam os amigos para lá. Porque se está apaixonado por aquela ideia, apaixonado pelo que está fazendo, e não interessa ouvir mais ninguém. A boa notícia é que não damos ouvidos porque estamos apaixonados. A má é que não damos ouvidos porque estamos apaixonados. Agora pense em sua vida. Entenda que aí está a realidade e é relevante em muitos sentidos. Se não ama o que está fazendo, faça um favor a si mesmo e procure alguma coisa que ame. Caso contrário, viverá no sofrimento. Você deveria ser feliz. Às vezes é prejudicial ignorar as palavras alheias. Talvez amigos, potenciais parceiros de negócios ou investidores tenham algo de fato importante para lhe dizer e você nem mesmo os ouviu. Mas ao mesmo tempo, é preciso paixão para enfrentar essa jornada. Será uma montanha-russa longa, complexa e difícil. Assim, sem paixão, a coisa vai ficar bem complicada. Antes de fundarmos o Waze, eu trabalhava como consultor para várias startups. Uma delas era uma empresa de navegação móvel local, a Telmap, que estava criando um software de navegação para celulares. Então ofereci como um serviço para operadoras, que ofereciam como um serviço de assinatura paga para os assinantes. A empresa era essencialmente B2B2C, Business to Business to Consumer. A Telmap licenciava mapas de terceiros como a empresa israelense Mapa e a gigante internacional de mapeamento Navitec. No entanto, ela não tinha informações de tráfego. Compartilhei minha ideia com o CEO da empresa. A plataforma Telmap me parecia ideal para concretizar minha visão. O CEO disse: ninguém se importa com informação de trânsito. Em uma clara rejeição ao que para mim era uma ideia brilhante. Eles se preocupam com navegação. Não acho que informações de trânsito sejam acionáveis. Por acionáveis, ele quis dizer: nunca seríamos capazes de fazer com que as pessoas usassem isso o suficiente para uma compensação financeira ou para a mudança de rota. Naquela época,
A única maneira de usar a informação de trânsito era com codificação de cores aplicada ao mapa. Verde significava ausência de trânsito, amarelo, trânsito, vermelho, trânsito intenso. Mas essa informação não era lá muito útil. Nos trajetos e nos cruzamentos movimentados, há trânsito todos os dias, entre as 8 e as 9, e entre as 4 e as 6 da tarde. E na mesma via, à meia-noite, não há trânsito. Eu era persistente. Quem me conhece sabe, quando cismo com uma ideia, é quase impossível me dissuadir de persegui-la. A Telmap tinha 50 mil usuários na época, todos em Israel, e todos usando celulares com GPS. Assim criei um modelo estatístico, teórico, a fim de mostrar como esses motoristas aleatórios bastariam para gerar informações úteis quanto ao trânsito. Era um modelo muito simples, que se mostrou preciso mais tarde quando desenvolvemos o Waze. A matemática se assentava no seguinte: 50 mil usuários eram 2% do total de 2,5 milhões de veículos em Israel, um número de carros e caminhões nas estradas na época. Em uma rodovia, no horário de pico, há entre 1.500 e 2.000 veículos por faixa, então 2% disso é uma amostra de 30 a 40 veículos por faixa. Se uma rodovia tivesse 3 pistas, isso representaria cerca de 90 a 120 veículos por minuto. Se conseguíssemos coletar o tempo todo, a localização e a velocidade, teríamos uma amostra grande o bastante para saber as condições de tráfego por ali. Tentei mais uma vez persuadir o CEO, mas claro, minhas justificativas não convenceram. Acabei desistindo de retomar a conversa, porém continuei com a intenção de trabalhar nesse projeto, até que, cerca de um ano depois, sempre leva mais tempo do que se imagina, como resultado de minha formação e reputação como consultor de startups, um colega me apresentou a 2 empreendedores que conhecia, Ehud Shabtai e Amir Shinar. Ehud e Amir trabalhavam juntos em uma software house administrada por Amir. Ehud era o diretor de tecnologia, o CTO. Mas, em trabalho noturno, havia desenvolvido um produto chamado FreeMap Israel. O aplicativo combinava 2 partes, navegação e criação de mapas. O app criava o mapa enquanto a pessoa ia dirigindo e usava ao mesmo tempo para a navegação, rodando em assistências digitais pessoais, PDAs. Pois ainda não havia iPhones, como o próprio nome sugere. Como o próprio nome sugere, o FreeMap Israel era totalmente gratuito, tanto o aplicativo quanto o mapa. Ehud enfrentava um problema parecido com o meu. Precisava de mapas para o app funcionar, mas era muito caro licenciá-los de terceiros. Essa foi uma questão fundamental para nós, porque sem mapas ficaria impossível conseguir uma massa significativa de usuários que gerariam informações de tráfego utilizáveis. Uma startup, no entanto, não tinha como arcar com altos preços que as empresas cartográficas cobravam na época. Conhecer Ehud e Amir representou o meu segundo momento mágico. Eu soube que tinha encontrado o que precisava para completar minha ambição de um aplicativo diário para evitar engarrafamentos. A ideia estava lá, mas não tinha como implementá-la. Ehud apresentou as respostas conceituais e tecnológicas para o custo do mapa e uma visão semelhante. Na verdade, ele estava vários passos à minha frente e tinha uma teoria. Ele já havia desenvolvido muito do que era necessário. A magia de autoconstrução dos mapas de Ehud, que criavam um mapa gratuito, era um pré-requisito para o desenvolvimento de um app gratuito, o que incentivava os usuários a usá-los, em número necessário para gerar dados de tráfego preciso. Desde o início do Waze, depois que unimos forças em 2007, ficou evidente que
criaríamos um aplicativo de mapeamento, condução, tráfego com base em GPS. É lógico que também percebemos a popularização dos smartphones com sistemas operacionais e, portanto, capacidade de executar aplicativos e chipsets de GPS integrados. No entanto, na época não sabíamos que a Apple revolucionaria o negócio com o lançamento da App Store em 2008, que daria ao Waze um impulso estrondoso. Havia ainda mais magia no fato de que o mesmo aplicativo que coleta os dados também os usa ao mesmo tempo é o crowdsourcing de tudo. Identifique um grande problema, em cuja solução vale a pena trabalhar. Comece pensando em um problema, um grande problema. Alguma coisa que vale a pena resolver e que, se resolvida, tornará o mundo um lugar melhor. Então reflita, quem enfrenta esse mesmo problema? Se a resposta for só eu, não se preocupe. Não vale a pena. Se você é a única pessoa no planeta com tal questionamento, consulte um psiquiatra. Sairá bem mais em conta e provavelmente será uma solução mais rápida do que criar uma startup. No entanto, se muita gente tem esse problema, converse com o pessoal para entender a percepção deles sobre o problema. Só depois desenvolva uma solução. Seguindo esse caminho, se ao final sua solução não der certo, se você estará gerando valor, a verdadeira essência da sua jornada. Entretanto, caso comece com a solução, talvez esteja criando alguma coisa com a qual ninguém se importa. Sem dúvida, um elemento frustrante depois de se investir tanto esforço, tempo e dinheiro. Na verdade, a maioria das startups morrerá porque não conseguiu descobrir como adequar o produto ao mercado. O que em muitos casos acontece quando o foco é colocado na solução e não no problema. Existem inúmeras razões que justificam começar pelo problema, além de incrementar a probabilidade de criação de valor. Outro motivo importante na história será muito mais simples e envolvente. As pessoas entendem a frustração e conseguem se identificar com ela. As empresas apaixonadas pelo problema se questionam todos os dias: estamos progredindo para eliminar esse problema? Dizem: este é o problema que resolvemos? Ou melhor ainda, limitam-se a: ajudamos as pessoas XYZ a evitar problemas ABC? As empresas focadas na solução começam a história com nosso sistema ou nós? Se o foco é você, será muito mais difícil conquistar relevância. Se a história for sobre usuários e estiver focada no problema, será bem mais fácil. Por que as pessoas reagem com tanta intensidade às ideias de sua empresa? Pessoas ficam apreensivas diante de mudança. Embora você talvez esteja com a ideia martelando na sua cabeça por muito tempo e, portanto, já tenha se acostumado ou se adaptado a ela, para outros é uma novidade total. Mas ainda, se você é um empreendedor no início de jornada, sem nome reconhecido, a mudança proposta pode soar tão dramática que provocará reação negativa. As pessoas precisam de tempo para se sentirem confortáveis diante de uma novidade. Criar uma empresa implica um ato de fé. Se não está disposto a sacrifícios, por exemplo, desistir de seu salário, de sua posição, então não está apaixonado de verdade. Se não quer desistir de um esporte ou de um hobby, não tem espaço para se concentrar em seguir uma jornada de startup. Como se sabe quando alguém está pronto para iniciar uma startup? No momento em que se dispõe a fazer sacrifícios. Sem dúvida, a métrica mais importante. Se você disser, quero continuar trabalhando no mesmo local, mas assim que levantar um capital, vou me demitir e começar a minha empresa, isso não vai acontecer. Você ainda não demonstra comprometimento suficiente e, em geral, os investidores vão encará-lo da mesma maneira.
Então, por que eles deveriam se comprometer? Que problema você está tentando resolver? O tema principal desse livro é apaixone-se pelo problema, não pela solução. A definição de um problema é simples. Quando se conversa com alguém sobre ele, a pessoa deve dizer: sim, eu também tenho esse mesmo problema. Quase sempre contarão a própria versão dele e como se frustraram. Quanto mais gente falar sobre como encara a situação, mais se saberá que é um problema verdadeiro e que, portanto, a percepção de uma proposta de valor será real. Agora, se conta a própria percepção do problema e ainda dizem que vale a pena para eles que desapareça, então a coisa é muito grave. Mas antes de partir para a solução, precisa-se verificar, depois de validar com aqueles que enfrentaram, o nível de gravidade do problema. Quanto valor há em resolvê-los? Ou que frequência é vivenciado? Assim, se resolve um problema que as pessoas enfrentam todos os dias. Às vezes, mais de uma vez ao dia, como durante o trajeto de ida e volta para o trabalho. Sabe-se que se está no caminho certo. Quando o Google conversou conosco sobre a aquisição do Waze em 2013, seu CEO, Larry Page, disse que estavam interessados em um modelo escova de dentes, algo a ser usado 2 ou mais vezes ao dia, exatamente como funciona o Waze. Os problemas se enquadram em uma matriz com 2 eixos: mercado total endereçável, que é o mercado total disponível, e sofrimento. Ao pensar em um problema, olhe a matriz 2x2 transcrita e imagine 2 perguntas. Primeira, qual o tamanho do público-alvo? Quantas pessoas enfrentam o mesmo problema? Quantas empresas sofrem com ele? 2. Em seguida, pergunte-se o mais importante: quão doloroso é? O sofrimento pode ser medido por um ou por ambos os fatores: intensidade, doloroso, muito doloroso, ou frequência, com que frequência se sofre isso. Definido o problema, volte para a matriz e veja onde ele se encaixa. Vejamos cada um dos 4 quadrantes da matriz. Vencedores, fáceis de entender, mas difíceis de encontrar. Estão localizados no canto superior direito, em que há muitos usuários e alta frequência de uso-valor, tipo Facebook, Google, WhatsApp e Waze. Se perguntar a alguém como conheceu o Waze, é mais provável que tenha sido por amigos boca a boca. Todas as empresas bem-sucedidas no campo do consumidor cresceram com base no boca a boca entre amigos. Se a frequência de uso do produto é alta, a chance de sucesso é bem maior. Porque há muitas oportunidades de usar o produto, mais ainda caso se fale sobre ele com outra pessoa. Nicho. Pode ser uma empresa muito bem-sucedida, com um potencial de intenso impacto para poucos. Pense na cura para uma síndrome médica rara, por exemplo. Ou então, imagine que você viabilize um mercado de jatos particulares subutilizados. Embora haja muita economia nesse modelo, ele é relevante para o mercado total, endereçável muito restrito e endinheirado. Em síntese, os nichos se dirigem a um pequeno público-alvo, mas com frequência de uso ou valor muito elevado. São empresas muito boas. Perdedores. Estão na área da matriz em que existem poucos usuários e baixo uso ou valor. Sonhos e pesadelos. São a categoria em que todos são o mercado total endereçável, mas com valor ou frequência de uso, por exemplo, frequência de serviço de renovação de carteira de habilitação. Embora ir ao Detran seja sempre percebido como perda de tempo, a frequência em geral é de apenas uma vez a cada período de alguns anos. As pessoas querem acreditar em seus sonhos, mas, na realidade, vivem pesadelos, porque não há valor suficiente a ser obtido por meio do mercado total endereçável. Os problemas podem ser medidos pela frequência de uso, magnitude de frustração, o custo alternativo ou o tempo economizado. Seja qual for o modelo,
Pode-se alterar a solução várias vezes durante a jornada, com o objetivo de adequar o produto ao mercado, ou seja, descobrir como criar valor para os usuários. O tema adequação do produto ao mercado será explorado em detalhes no capítulo 8. O problema, não a solução, é quase sempre a principal motivação e propósito para criar uma startup. Claro, existem empresas de sucesso que começaram sem problemas, como as primeiras startups de mídia social ou empresa de games online. Na minha abordagem, se assenta sempre em começar com ele. Encontre o pain point. Como saber se vale a pena perseguir um problema? Sempre começo procurando a dor, o que, para mim, é motivado sobretudo pela frustração. Sim, pode haver outras causas, mas a frustração se revela um ponto fundamental para o agir. Se me deparo com alguma coisa de que não gosto ou que me irrita, começo a pensar em como resolvê-lo. Minhas frustrações recorrentes mais significativas envolvem perdas de tempo, como esperar na fila, em supermercados, engarrafamentos, na segurança do aeroporto, no teleférico, um ponto turístico. E desperdício de dinheiro. Detesto sentir que estou sendo enganado. O problema que o Waze se propôs a resolver era como os motoristas deveriam evitar congestionamentos. Simples, objetivo e acessível. A história se assemelha à de outras empresas que criei, ou nas quais entrei assim que foram criadas. Aqui estão alguns dos pain points que elas abordam. Movit. Lida com a frustração de esperar um ônibus. É o Waze do transporte público e responde as mesmas perguntas. Como faço para ir daqui para lá do jeito mais rápido possível? Nesse caso, usando o transporte público. Enguie. Lida com a frustração de ir ao mecânico, lugar em que a maioria de nós se sente de alguma maneira entre desamparado e feito de bobo. Pontera lida com problemas de planos de aposentadorias. Criamos o FEX em 2022, mudou de nome para Pontera, com base no problema de as pessoas saberem pouquíssimo sobre seus planos de aposentadoria. A maioria não sabe nem quanto está pagando em taxas, nem quanto receberá de aposentadoria. Quando eu era jovem, meu pai uma vez me disse que quando não se sabe quanto se está pagando demais. Acontece que a transparência e a atuação com base nesse conhecimento vão ajudá-lo a se aposentar com mais dinheiro. Fairfly lida com o maior segredo da indústria de viagens. O que acontece com as passagens aéreas após se ter reservado um voo? Ninguém sabe, porque ninguém compara preços depois. As tarifas aéreas mudam o tempo todo, antes de se reservar um voo e também depois. Portanto, se o preço cair, será possível remarcar o mesmo voo por um valor mais em conta. Refundit. Lida com o reembolso de imposto sobre as compras feitas em uma viagem. Quando se viaja e faz compras na Europa, tem-se o direito de receber reembolso de impostos sobre as compras, e o valor não é insignificante. Pode alcançar em média mais de 20% do valor de compra. Mas, ao tentar recuperá-lo, simplesmente não se consegue. Longas filas na alfândega, ou ausência de formulários corretos, ou dificuldade de localizar. Por exemplo, em que terminal o reembolso acontece? O resultado é frustrante. Em 90% dos casos, as pessoas não conseguem recuperar o próprio dinheiro. Fibo lida com a declaração de imposto, um processo complexo e caro na maioria dos lugares fora dos Estados Unidos. Como resultado, muito dinheiro fica para trás. Lembre-se de que detesto desperdício. Dinheiro perdido, sem dúvida, é isso. Veja com mais detalhes algumas das empresas. Pontera. Aposente-se mais endinheirado. O ano de 2008 foi de baixa, e o que não foi surpresa, por causa da crise econômica.
Ao receber o extrato anual da minha aposentadoria, descobri que havia perdido cerca de 20% de minhas economias de longo prazo. Pior ainda, descobri que cobraram 1,5% em taxas de administração por perder esse dinheiro. Fiquei irritado. No entanto, por que estava pagando taxas, mas por desconhecer que as estava pagando? Perguntei a alguns dos meus amigos, também não sabiam. Se ninguém sabe, aí está a definição exata de um segredo. O mercado com segredos, com informações unidirecionais, pode rupturar para que se estabeleça transparência. Então, aprofundo-me na questão. Percebi que ninguém entendia o funcionamento da previdência para a aposentadoria, ou mesmo o valor esperado de nossas economias na aposentadoria. A ideia da Pontera surgiu para ajudar na transparência dos planos de aposentadoria e nas taxas. Obviamente, o retorno importa mais do que as taxas. Mas, quando se olha para o cenário todo, vê-se que o retorno líquido equivale ao retorno nominal menos as taxas, composto ao longo dos anos até a aposentadoria. Isso corresponde a uma fatia expressiva das nossas economias de aposentadoria. Começamos em Israel com as taxas e rapidamente atraímos usuários que podiam ver quanto estavam pagando. Como se comparavam as pessoas com perfil semelhante, o que se tornou um evento desencadeador para a conquista de usuários e tomada de decisão. Quando chegamos nos Estados Unidos, fizemos várias rodadas de alteração do produto até entendermos o mercado e suas necessidades. Começamos em Israel com foco das taxas, não no retorno, porque não havia como comparar os retornos naquela época, e pensamos que desse jeito seria mais fácil comercializar e chamar nossos usuários à ação. Pensamos em levar o mesmo conceito para os Estados Unidos, mas descobrimos que as taxas envolvidas com Held Away Accounts, com planos de aposentadoria tipo 401k elevado a sexta e 529 elevado a sétima dos Estados Unidos, eram apenas a ponta do iceberg. Foram anos tentando descobrir como adequar o produto ao mercado, com a nítida percepção de que a natureza do problema nos Estados Unidos é muito diferente. Quando se ingressa em um novo empregador lá, os beneficiários em geral incluem um plano 401k. Pode-se definir a contribuição 401k e escolher onde investi-la. Em mais de 80% dos casos, as pessoas mantêm o investimento padrão, decisão que não mudará com o passar dos anos. O padrão quase sempre é de baixo risco, baixo retorno e ainda pior, ninguém está gerenciando ou mesmo supervisionando as suas economias de longo prazo mais importantes. Na verdade, as contas padrão 401k resultam em retornos muito mais baixos do que as contas gerenciadas. E como efeito disso, a diferença pode significar se aposentar endinheirado ou não. O Pontera hoje é uma plataforma para consultores financeiros gerenciarem o 401 e outras contas para clientes, ou seja, faz a ponte entre uma aposentadoria melhor para uma aposentadoria melhor com mais dinheiro. O Fairfly. Economize dinheiro depois de fazer uma reserva. Quando um de meus filhos tinha 13 anos, fomos a Orlando, em uma viagem de bar mitzvah. Afinal, que garoto de 13 anos recusa uma visita à Disney World? Reservei um apartamento em um resort em Orlando por $120 a diária, o que me pareceu um ótimo negócio. Mas uma semana antes da viagem descobri, para minha surpresa, que o resort estava quase vazio na época e que o preço caíra para $120 pela semana toda. Imediatamente cancelei a primeira reserva e fiz uma nova. Lembrei-me de checar tudo novamente 2 dias antes da partida, pois se continuasse assim, talvez até me pagassem para me hospedar lá. E sim, 2 dias antes da viagem, o valor havia sido mais reduzido,
US$ 120 pela semana, incluindo o café da manhã. Percebi que essa experiência se aplica também a um exemplo ainda mais comum de mudança de preços após reserva: passagens aéreas. Firefly é outro grande exemplo de como transformar a frustração em uma empresa. O que acontece com as passagens aéreas depois que se reserva um voo? Na verdade, não se sabe, porque ninguém compara preços após feita a reserva. Mas o valor das passagens aéreas continua aumentando e diminuindo o tempo todo. Desde que a queda de preço seja maior que a taxa de cancelamento, vale a pena remarcar o mesmo voo com a passagem mais em conta. Quando estava no Waze, precisei agendar uma viagem a trabalho para Nova York. Alguns dias depois de feita a minha reserva, outro funcionário do Waze pediu para me acompanhar na viagem. Eu disse claro e voltei para a Expedia, visando reservar a passagem do sujeito. Para minha surpresa, descobri que a passagem dele custaria mais de 30% a menos do que eu tinha pagado na minha. Naquela época, eu viajava muito pelo Waze e outros funcionários também, então o problema não era insignificante. O mesmo vale para a maioria das grandes corporações. Acontece que, dependendo do momento em que se faz a reserva, o preço médio da passagem aérea varia cerca de 90 vezes até o dia do voo. Talvez a viagem de Bar Mitzvah tenha sido o gatilho para o Firefly. Mas foi ao reservar minha viagem para Nova York que percebi que esse problema, vamos chamá-lo de oportunidade, é verdadeiramente sistêmico. Não apenas uma ocorrência pontual ou mera coincidência. Refunded, simplificando a isenção de impostos das compras na Europa. Alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos em Madrid, em nosso último dia na cidade. Fomos comprar alguma coisa em uma loja de artigos esportivos. Eu tinha experiência em solicitar reembolso de imposto quando fazia compras na Europa e sabia que ali estava um problema que valia a pena resolver. Em busca de comprovação por meio de um usuário inexperiente, minha esposa, pedi a ela que passasse pelo processo enquanto a acompanhava. Embora possa parecer que estava dando mais trabalho a ela sem necessidade, não há nada mais importante para entender a frustração de um usuário do que observar o desenrolar desse sentimento. E ainda mais quando se trata de um novo usuário tentando passar por todo esse processo pela primeira vez. Minha esposa perguntou ao proprietário da loja se ele tinha os formulários de imposto que ela precisava. A resposta foi não, ou pelo menos ele afirmou que não. Ao olhar para a fila atrás de nós, imaginei que o sujeito não queria perder tempo com a minha esposa, desejava vender mais ou atender mais clientes. Ela já estava quase desistindo, como a maioria das pessoas faria em tal situação, mas insisti que fôssemos a outro setor da loja onde houvesse os formulários corretos. Levamos apenas cerca de 10 minutos para encontrá-los, mas a espera se estendeu por mais de 1 hora. Enfrentamos filas com umas 10 pessoas e apenas um funcionário para cuidar da papelada. Esperar todo esse tempo para economizar uns 15 euros certamente não valia a pena. Entretanto, a experiência foi muito importante para entender todo o desgaste do processo. Por fim, ela conseguiu. No aeroporto, passamos pelo segundo processo de solicitação do reembolso do imposto, ou seja, a aprovação da alfândega. Para nossa surpresa, foi tudo muito tranquilo e rápido, mesmo que depois tenhamos visitado mais o escritório, o da Global Blue, empresa que emite o reembolso, onde a fila estava muito longa. Nosso tempo era curto e, enfim, não conseguimos reivindicar o reembolso de imposto antes do nosso voo. Esse é o problema que a Refund se propõe a resolver. Estima-se que 26 bilhões de euros por ano não sejam resgatados pelos milhões de turistas que chegam à Europa, isso no período anterior à Covid-19. Já ouvi muitas histórias de gente me dizendo: você não sabe o que está acontecendo comigo. Você não acreditaria na minha história. Acredito no que me contam.
A essa altura, já deu para perceber que não gosto de deixar dinheiro para trás, nem mesmo de esperar em filas.